de Tiro. Também a Síria se ajuntou com eles. Foram ajudar os filhos de Ló, Sela. Faze-lhes como aos midianitas, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quisson, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb, e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá, e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como aretas diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as montanhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu redemoinho. Encha-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos capítulo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Para o músico Mor, sobre Gittite. Salmo para os filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, Sela. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, Sela. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Esse Salmos 83 é de Asaf. Também, louvado seja Deus. Na verdade, o 84 já, louvado seja o nome dos filhos, para os filhos de Coré. Não, louvado seja Deus, não, louvado seja Deus, não menciona quem que fez, mas foi um Salmos para os filhos de Coré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma curiosidade, esse Sela que tem na Bíblia é uma pausa musical. A maioria dos salmos, a grande parte, é hinos a Deus. Cantado, até hoje em dia é cantado lá em Israel. Muitos desses salmos, louvado seja Deus, a Deus, né? Nas festas judaicas e tudo mais, lá até hoje eles cantam os salmos, louvado seja, porque são hinos a Deus.
né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o Salmos 83, quem escreveu foi Asaf. Asaf foi também um líder na época de Davi, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Do canto, louvado seja Deus. De cantar a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E no Salmos 83, louvado seja Deus, ele suplica a Deus que o livre, né? Porque estavam sendo perseguidos pelos inimigos, até mesmo os filhos de Ló, aquele mesmo que era, louvado seja Deus, sobrinho de Ló, sobrinho de Abraão, né? Ló, sobrinho de Abraão, louvado seja ele mesmo, naquela época, a descendência dele, né? Estava perseguindo o povo de Deus, né? Louvado seja, porque veio a ser um povo inimigo de Israel, né? Os Moabitas, né? Porque a filha de Ló teve um homem e colocou o nome de Moabe, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, né? Aí veio a descendência dos Moabitas, por isso que tem o nome Moabitas, porque veio de Moabe, filho de Ló, com a própria irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Fez o incesto e deu o que deu, né? Deu problemas, né? Louvado seja Deus, porque o incesto é pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E no 84, só tem esses sentimentos, amados irmãos, quem já foi cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, né? Aqui está falando aqui, ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Só quem tem saudade, às vezes, por exemplo, fica uma semana, 2 semanas viajando, vendo seus parentes, né? Aí bate aquela saudade de cultuar junto com os irmãos, porque lá naquela cidade onde o parente está não tem a igreja. Só quem tem esses sentimentos é quem tem o Espírito Santo no coração, na alma, no corpo da pessoa habitando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo é aquilo que Jesus falou, a água que ele iria dar. Aleluia, louvado seja Deus, né? Jesus clamou na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, versículo 37, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele falava do Espírito Santo. Então, eis aí a importância de buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, louvado, confirmado mesmo em línguas. Porque em Atos, em todas aonde descia o Espírito Santo, eles falavam em línguas. Os irmãos podem perceber, toda vez que o Espírito Santo descia, eles falavam em línguas estranhas. Então tem que buscar de Deus, aleluia, essa dádiva gloriosa do batismo com o Espírito Santo em línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus, buscar de Deus. E isso como busca, irmão Luiz? Jejum, oração e perseverança. Muita leitura da palavra de Deus, louvar em casa. Eu estou falando em casa, eu não estou falando só na igreja não. Estou falando orar bastante em casa, orar na madrugada, fazer campanha mesmo. Acabou uma campanha, começar outra, né? Louvado seja Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo depois que eu fiz uma campanha nesse meio tempo da campanha de 40 dias, jejuando todo dia, né? Louvado seja Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, amados irmãos, os irmãos têm que perseverar, orar mesmo, orar, mas pedir e insistir, né? Muitos ali trabalham 8 horas no dia, né? Insiste tanto para as coisas do mundo e para as coisas de Deus, que é muito mais importante as coisas de Deus, né? Louvado é a nossa salvação, aleluia, as coisas de Deus. Louvado seja o nome. Nós temos que se esforçar para as coisas de Deus.
Aleluia, louvado seja Deus, né? As pessoas tiram 8 horas do dia para as coisas do mundo, para as coisas seculares, do trabalho, né? E para Deus. Não podemos tirar pelo menos 8 horas no dia, acordar ali 6 da manhã, louvado seja Deus, 7 da manhã, e jejuar pelo menos 8 horas no dia, louvado seja o nome do Senhor, para buscar o Espírito Santo, louvado seja Deus. E muitos acham ainda que é tão difícil, mas temos que buscar para receber o Espírito Santo, tem que jejuar, tem que orar, aleluia, louvado seja Deus, tem que buscar a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. E aí vamos ser um crente vitorioso, uma crente vitoriosa, quem tem o Espírito Santo dentro dele e zela pelo Espírito Santo, porque nós temos que quando receber o Espírito Santo, temos que ficar orando perseverante até a vinda do Senhor Jesus, orando, jejuando, louvado seja Deus, para esse fogo não se apagar. Essa era a ordem no Velho Testamento, no candelabro, né? Não deixar o candelabro se apagar, o fogo do candelabro. Assim é nós, é a nossa vida espiritual, que agora o óleo que colocava no candelabro simboliza o Espírito Santo. Não podemos deixar o Espírito Santo apagar dentro de nós, louvados, extinguir o Espírito Santo dentro de nós. E como nós extingue ele? Aleluia, saindo do primeiro amor, aquele que orava, louvado seja, 3 horas no dia, hoje ora meia hora, e olhe lá, né? Então está perdendo o primeiro amor, já está entristecendo o Espírito Santo, está em perigo aí até de extinguir o Espírito Santo da sua vida. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã, volte-se ao primeiro amor e busque a Deus como você buscava antes. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir um louvor para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, te despeço e vamos ler principalmente o Novo Testamento, onde tem as palavras de salvação de Jesus Cristo, do Evangelho e do tempo da graça. Seja sempre soldados valentes e maneje a espada na mão. Leve a vida sempre consagrada em jejum e oração. Só o sangue de Jesus é a vitória do cristão. Nós apresentamos o louvor. O caminho é estreito mesmo. Na voz da irmã Nayara Silva. E no violão, o diácono Ezequiel Nunes. E estas lágrimas escorrendo em teu rosto. Teus pés estão cansados. As lutas vêm assim com força. Você se encontra assim tão fraco. Às vezes pensa em parar. Não tem forças para marchar. Sou eu quem te renovo. Sou eu quem te aprovo. Eu sou o Senhor que te escolheu, meu filho. Não temas, não recua, não, pois eu quero que você seja um vencedor. Estou a te olhar, meu filho, daqui do alto eu vejo
esta direção. O caminho é estreito mesmo, o caminho é apertado mesmo. É este o caminho santo que eu trago para a igreja. Vai com fé, vai, prossiga adiante, pois eu que dou força e graça pra marchar.